Fala galera, boa noite para vocês. Estão começando a entrar aí ao vivo agora, começou a bombar, tava conectando, né? Isso aí, galera. Agora sim. Eu falei, ué, será que tô fazendo uma coisa errada? Não tá aparecendo ao vivo aí? Muito boa noite, gente. Regina, concurseira. Tem um monte de gente entrando aí ao vivo. Camila, grande Camila. Então, gente, boa noite a todos. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o CPC, sobre o novo Código de Processo Civil, fazer aquelas nossas dicas finais, né? A prova da OAB está chegando, domingo agora. Vai ter prova da OAB, vai ter prova do concurso da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, então a galera está muito tensa, muito ansiosa. Reta final, então, de semana de concurso, semana de prova, a galera fica mais tensa ainda. Então, essa semana, pelo Instagram da Editora Método, estou fazendo aqui live com vários professores do Brasil inteiro para tentar sempre dar dicas certeiras para vocês, tá? E outra coisa, hein? Hoje vai ter uma surpresa, hein? Hoje vai rolar uma surpresa, vai rolar um sorteio do meu livro, a editora já me autorizou. Então, ó, fiquem até o final. No final eu vou falar quais são as regras, vou pedir para vocês irem lá no meu perfil, vou explicar direitinho como é que vai ser isso aí, e vai ter o sorteio de um livro, então vai espalhando para os amigos, vai marcando todo mundo aí, vai avisando, vai ter regrinha direitinho para o sorteio da 4ª edição do meu processo civil sistematizado, tá? Pela Editora Método. Então no final a gente vai falar as dicas aqui, vou falar mais ou menos uma meia hora, quando estiver no finalzinho, passo para vocês as regras, como é que funcionam, para depois organizarmos aí um sorteio, e você vai receber o seu livrinho aí já de brinde. Nada mal receber um livrinho, né? Participar ao vivo, receber dicas e depois ainda ganhar um livro no sorteio, né? Não custa, né? Sorteio é sempre bom. Nunca ganhei nada, mas é sempre bom participar de sorteios. Quem sabe, né? Quem sabe agora, tá? Bem, gente, vamos lá, né? Já tem bastante gente aí ao vivo, tô vendo já todo mundo mandando tchauzinho, acenando, fazendo assim. Gente, eu vou ficar concentrando nas dicas, depois no final, quando estiver lá pelos 20, 25 minutos, eu começo a dar uma lidinha e vou respondendo as perguntas, algumas que eu for vendo. Se eu ver uma muito direta, assim, rápida para responder durante a transmissão, eu vou respondendo ao vivo na mesma hora, tá? Quem está solicitando para participar ao vivo, se eu colocar para todo mundo participar, é muita gente entrando ao vivo ao mesmo tempo, vai dividir aquela tela, vai complicar. Então, galera, não vou deixar participar, senão a gente não consegue organizar. Só para organizar os trabalhos, não é que eu seja antipático, claro que não. É que é para organizar os trabalhos, eu consegui falando que se deixar todo mundo entrar ao vivo, entrando, daqui a pouco tem várias pessoas ao vivo, aí eu não consigo me organizar e acabou que eu não falo nada, aí embola tudo, tá? Ó, Camila já botou meu Instagram aí, já podem ir lá no meu Instagram me seguir, @prof_Haroldo Lourenco, Haroldo com H, tá? Haroldo Lourenco, Haroldo com H. Vai lá no meu Instagram, me segue, tô toda semana lá postando dicas para vocês e mais tarde o sorteiozinho lá na página, tá? Gente, vamos lá, vamos começar falando então sobre o procedimento comum. Acho que básico aqui é de começar a falar sobre um procedimento comum, depois eu falo um pouco de tutela provisória e a gente vai organizando aí. Então, o primeiro ponto aqui, petição inicial com o novo CPC. O novo CPC inovou consideravelmente nas petições iniciais, trouxe uma série de mudanças, mais uma que eu destaco para vocês, que a OAB ainda não perguntou, a FGV ainda não perguntou, é sobre o requisito da petição inicial da qualificação. Todo mundo está cansado de saber, quando você faz uma petição inicial, você tem que se qualificar. Só que além de você qualificar agora estado civil, profissão, identidade, CPF, endereço, CEP, você tem que incluir seu endereço eletrônico e se você vive ou não em união estável, se você está ou não em união estável. Então veja bem, em qualquer ação que você proponha, você vai ter que informar se você está ou não está em união estável. Apenas mencionar, você vai mencionar, sou solteiro, sou divorciado e estou em união estável com fulana. Mas eu quero que você tome cuidado, que você combine esse 319, inciso 2, com o artigo 73, parágrafo 3º. Porque se você indicar que você está em união estável e se a sua ação for uma ação real imobiliária, obrigatoriamente você vai ter que demonstrar no processo que você obteve o consentimento da sua companheira, que nós chamamos de outorga uxória. Então perceba que em todas as ações você está obrigado a indicar se você vive ou não vive em união estável. Mas nas ações reais imobiliárias,
obrigatoriamente vai ter que ter a aprovação da esposa, que nem a Grazi está falando aqui. Você vai ter que ter a chamada outorga uxória. Só lembrando, tá, que da mesma forma que o casamento, a união estável também ela pode ser pactuada por um regime diferente, que não seja comunhão parcial de bens. Caso você faça o pacto pela união estável, pela separação obrigatória de bens, ou você se case pela separação obrigatória de bens, você automaticamente dispensa essa outorga, está no artigo 73 do CPC, tá? Agora vamos lá. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos agora para o 334, a questão da audiência de conciliação e mediação. Toma cuidado, o CPC ele instituiu, né, como uma etapa obrigatória do procedimento a realização de uma audiência de conciliação e mediação. Estabeleceu a obrigatoriedade da realização de uma audiência de conciliação e mediação. Que caso que eu não vou ter audiência no procedimento comum? Quando o autor e réu optarem expressamente, autor na petição inicial, réu, em até 10 dias antes da audiência, informando que não está interessado na audiência. Então, se o autor falar que não está interessado, se o réu informar que não está interessado, nos termos do 334, parágrafo 4º, inciso 1º, não teremos audiência. A segunda hipótese de dispensa de audiência é quando o juiz entender que o litígio não admite autocomposição. Se o juiz entender que a causa narrada, imagina uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, pouco provável que você tenha uma autocomposição, uma ação negatória de paternidade, então já é até inviável a autocomposição, o juiz pode não marcar a audiência de conciliação e mediação. Agora, toma cuidado, a Tamires está fazendo uma pergunta aqui. E nas ações, por exemplo, de alimentos, uma ação de divórcio, as ações litigiosas no direito de família. Nas ações litigiosas no direito de família, tá, a audiência é obrigatória, artigo 695 do CPC. Obrigatoriamente você tem que ter audiência de mediação. Tem que ter audiência preliminar e ela preferencialmente será de mediação. Então perceba qual a diferença. Numa ação de rito comum, né, as partes têm a disponibilidade, né, de, por exemplo, dispensar a audiência. Se o autor falar que não quer audiência e o réu falar que também não quer audiência, está dispensada a realização. Não vai ter audiência. 334, parágrafo 4º. Nas ações litigiosas do direito de família, divórcio, enfim, né, dissolução de união estável, alguma coisa nesse sentido, obrigatoriamente teremos audiência. Então a audiência passa a ser compulsória. Tudo bem? Vamos lá, gente. Outro ponto. Intervenção de terceiros. As intervenções de terceiros passaram por uma significante mudança com o novo CPC. Tá? Então eu queria primeiro começar por duas. Alguém estava pedindo aí. Denunciação da lide, chamamento ao processo. Haroldo, como é que eu consigo, numa prova objetiva, identificar rapidamente quando que é um caso de denunciação da lide e quando que é um caso de chamamento ao processo? Observa bem, artigo 125 do CPC. Toda vez que ele falar na prova que há um contrato de seguro, que a parte busca exercitar um direito de regresso, tanto a parte autora quanto a parte ré, a evicção, que é um elemento natural do negócio jurídico, é uma garantia, né? Nada mais é do que uma garantia de um negócio jurídico. Eu compro um apartamento de alguém e um terceiro reivindica esse apartamento de mim, né? Se eu estou ajuizando uma ação reivindicatória de um apartamento, o réu é demandado e está na iminência de perder esse apartamento, ele tem regresso contra aquele que vendeu o apartamento para ele. Cabe uma denunciação da lide. Tá? A denunciação da lide nada mais é do que uma ação de regresso que se processa incidentalmente. Então guarda isso. Contrato de seguro, direito de regresso ou evicção, vai na denunciação da lide que você tem muita chance de acertar. Agora se liga, se ele falar na questão solidariedade ou falar na questão fiança, já fica atento, já é um caso de chamamento ao processo. Tá? Já é caso de chamamento ao processo. Está no artigo 130 do CPC. E outra intervenção que eu acho importante vocês tomarem cuidado para a prova, que é o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica é uma intervenção nova, não tinha no Código passado. Tá? Então, toda vez que se requerer uma intervenção uma desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 133, obrigatoriamente tem que ter, tá, a formação de um incidente com a citação do sócio,
ou da própria PJ, eu posso estar demandando contra o sócio e quero desconsiderar o sócio para chegar até a PJ, né? Aí vai citar o sócio ou a PJ para em 15 dias se defender, tá? Ao se defender, vai se avaliar se estão ou não estão presentes os requisitos da desconsideração. A diferença e o contraditório tem que ser prévio. No Código passado, o STJ admitia que fosse feita a desconsideração sem o prévio contraditório. Agora o contraditório ele é prévio, tá? Agora vamos lá. Vi uma perguntinha passando rapidinho aí, queria chamar a atenção de vocês de um detalhe. Denunciação da lide e chamamento ao processo, a priori, eles geram litisconsórcio, tá? A priori gera litisconsórcio. A doutrina controverte sobre a natureza do denunciado, mas prevalece hoje na jurisprudência o entendimento que eles formam litisconsórcio. Então você não exclui ninguém no processo. Diferente da intervenção atípica que está no artigo 338 e 339 do CPC. A intervenção do 338 e 339 do CPC é para corrigir ilegitimidade passiva. Vamos imaginar que eu ajuizei uma ação contra um réu, esse réu vem na contestação e alega que ele é parte ilegítima. Quando ele vem na contestação e alega que ele é uma parte ilegítima, ele tem o dever de indicar o verdadeiro legitimado. Ao indicar o verdadeiro legitimado, vai ocorrer uma sucessão processual, uma troca por esse réu originário para um novo réu no processo. Ou, a critério do autor, ele pode até formar um litisconsórcio, pode continuar a demanda contra o réu originário e contra esse novo réu que ele vai trazer ao processo. Tá? Então, matamos 4 intervenções de terceiros. Falei da denunciação da lide, falei do chamamento ao processo, falei do incidente de desconsideração da pessoa jurídica e falei também sobre a intervenção atípica do 338 e 339. Vamos pular um pouquinho para recursos. Tá? Recurso no novo CPC. Primeira questão aqui que eu acho que é a das mais importantes, mais recorrentes, a banca ainda não perguntou, é a questão do pagamento do preparo. Tá? Pagamento de preparo em recurso. O novo CPC ele mudou completamente essa regra. Tá? Então toma cuidado, vai no artigo 1007 do novo CPC. O 1007 do novo CPC ele trouxe uma regra importantíssima no recolhimento do preparo. Tá? A regra geral continua sendo a mesma. No ato da interposição, eu tenho que comprovar o pagamento do preparo. Comprovar o pagamento do preparo. Preparo, é bom lembrar, né? Ele inclui o porte de remessa e retorno e as taxas cartorárias, atos dos escrivães, oficiais de justiça, etc. Isso é o preparo. Quando eu dou entrada no recurso, eu comprovo o pagamento do preparo. Agora vamos lá, toma cuidado. Primeiro ponto, se os autos do processo forem eletrônicos, ou seja, o processo não for físico, está dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno. Preste atenção, porte de remessa e retorno, o deslocamento, não é isenção do pagamento de preparo. Preste atenção, a lei só está isentando do pagamento, só está dispensando o pagamento do porte de remessa e retorno, não das taxas cartorárias. Então já fica atento com isso, tá? Isso está no artigo 1007, parágrafo 3º do novo CPC. Tá? Então, no processo eletrônico fica dispensado o porte de remessa e retorno. Agora, a grande regra. Na hora que eu dou entrada no recurso, eu tenho que comprovar o pagamento do preparo. Caso eu comprove o pagamento do preparo e ele esteja insuficiente, vamos supor que o preparo seja de R$1.000. Eu comprovei, por exemplo, 980. Muito bem, o que vai acontecer? Eu vou ser intimado para em 5 dias complementar o pagamento do preparo. Eu vou ser intimado para em 5 dias complementar o pagamento do preparo. Veja bem, eu vou complementar. Isso porque eu dei entrada e comprovei o pagamento do preparo. Agora, se eu dou entrada no recurso, interponho o recurso sem pagar o preparo, zerado, eu vou ter 5 dias para pagar dobrado. Toma cuidado com isso, hein? É a regra do pagamento em dobro, que não existia no Código passado. Tá? Então, é a regra do pagamento dobrado. Fez o pagamento, a comprovação, interpôs o recurso, não comprovou o pagamento, você passa a ter direito a comprovar em dobro e o recurso vai ser admitido. Então você perceba que é uma regra para dar ênfase, prestígio à admissibilidade do teu recurso. Tá? Então toma muito cuidado com essa regra do pagamento do preparo. Outra regra muito importante é a admissibilidade da apelação. A admissibilidade da apelação ela deixou de ser efetuada no primeiro grau de jurisdição, 1010, parágrafo 3º. Então, você interpõe a apelação para o mesmo juiz que deu a sentença,
interpõe apelação para o mesmo magistrado que deu a sentença, ele não faz a admissibilidade do recurso. A admissibilidade é feita somente, exclusivamente, pelo tribunal. 932, inciso 3 do CPC. Então, de novo, eu interponho a apelação para o juiz de primeiro grau, o juiz da vara civil, por exemplo, interpõe a apelação para ele não faz a admissibilidade, remete imediatamente para o tribunal. Ao chegar ao tribunal, o tribunal vai fazer um juízo de admissibilidade na mão do relator. 932.3. O que eles podem perguntar? Se há admissibilidade no primeiro grau, você já escutou que não tem admissibilidade direta pelo tribunal, pelo relator que vai fazer esse juízo de admissibilidade. Agora perceba o seguinte, toma cuidado. Se o magistrado fizer essa admissibilidade, ele está usurpando competência do tribunal. Contra essa medida cabe uma ação de reclamação constitucional, artigo 988, inciso 1º do CPC. Então, se eu interpuser a apelação, o magistrado inadmitir a minha apelação, ele não tem essa competência, ele está agindo de maneira errada. Muita gente tem essa dúvida. Cabe o quê? Reclamação constitucional ao tribunal pela usurpação da competência. 988, inciso 1º do CPC. Quando chega no tribunal e o relator decide a apelação, por exemplo, tá? Então esquece a reclamação. Eu interpus a apelação, o magistrado não faz admissibilidade, remete ao tribunal. Ao chegar no tribunal, o relator vai verificar a admissibilidade. Se, por exemplo, faltar o requisito de admissibilidade, ele intima para a parte corrigir. 932, parágrafo único, como eu acabei de falar, ele intima para a parte corrigir. Mas vamos lá. Dessa decisão do relator, eu quero que vocês guardem bem isso. Dessa decisão do relator, toda vez que na prova ele perguntar sobre a decisão do relator, cabe agravo interno, artigo 1021 do CPC. Cabe agravo interno, artigo 1021 do CPC, tá? Agora vamos lá, nesse assunto de recursos. O agravo de instrumento, alguém perguntou aí, ele já tem admissibilidade, já tem interposição direta no tribunal. A regra é a interposição imediata do agravo de instrumento no tribunal. A apelação interpõe no primeiro grau. O agravo de instrumento, em regra, é interposto no tribunal. É até admissível a sua interposição no primeiro grau, mas a regra é direta no tribunal, tá? Diferentemente da apelação, tá? Então toma bastante cuidado com essas regras, essas peculiaridades nessas questões recursais, tá? Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que, já estando no tribunal, já estando a matéria no tribunal, no julgamento da apelação, por exemplo, o relator pode decidir monocraticamente. Contra a decisão monocrática dele, cabe agravo interno do 1021. Ou seja, você vai discutir a decisão desse relator perante os demais desembargadores que compõem a Câmara. Tá? Quando a Câmara decidir, desse julgamento da Câmara cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Aliás, pode ser que cabe os dois dessa decisão. Caso a Câmara decida por maioria, por exemplo, 2-1, vai ter que ser aplicada aquela técnica de julgamento estendido do artigo 942 do CPC. Não existe mais no processo civil embargos infringentes. Então, eu interpus uma apelação. Cheguei no tribunal. 2 magistrados deram provimento ao recurso e um negou o provimento. Decisão por maioria. Se tem uma decisão por maioria no tribunal, o que o tribunal vai ter que fazer? De ofício, isso não é um recurso, isso é uma técnica de julgamento, o próprio desembargador vai chamar demais desembargadores para comporem essa Câmara, aumentar o quórum. Como que é a regra para aumentar o quórum, Haroldo? Você vai aumentar o quórum chamando outros desembargadores em número suficiente para reverter o julgamento. Você vai chamar outros desembargadores em número suficiente para reverter o julgamento. Isso é a chamada técnica de julgamento estendido. Está no artigo 942 do CPC. Tá? Outro detalhe aqui em termos de recursos. A regra é que a apelação contra a sentença, evidentemente, quando eu interponho a apelação, ela vai ao tribunal para o tribunal fazer análise de admissibilidade. Mas tem 3 casos que é possível o magistrado se retratar diante de uma apelação. Guarda essas 3 hipóteses, tá? Só se admite retratação e recurso de apelação em 3 situações. Quais? Indeferimento de petição inicial, artigo 331. Indeferimento de petição inicial, 331. Improcedência liminar, 332 do CPC, ou nas sentenças terminativas,
485, parágrafo 7º do CPC. Então toma cuidado. Tem 3 casos que eu interponho a apelação contra a sentença e o magistrado pode se reconsiderar da sentença que ele deu. Ele pode se retratar da decisão que ele proferiu. Ele tinha, por exemplo, indeferido a petição inicial, eu interponho a apelação, ele olha e fala, realmente eu me precipitei, não era caso de indeferimento da petição inicial, eu vou receber a petição inicial do sujeito. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode se retratar. Quando que ele pode fazer isso? Sentença de indeferimento, 331, improcedência liminar, 332, ou nas sentenças terminativas, 485, parágrafo 7º. Para nós fecharmos, estamos caminhando aí para o final, mas ainda temos quase 10 minutos aqui ainda, tá? Queria que vocês ficassem ligados. E olha só, já falei, hein? Chegando no final, vamos falar a regra do sorteio do meu livro. Então, tem que ficar até o final. Quero vocês participando aqui direto comigo. Vai lá no meu Instagram, _Haroldo Lourenco, Haroldo com H, Lourenço sem cedilha, Lourenco. Vai lá, segue meu perfil, que daqui a pouquinho eu vou passar qual é a regra, como é que eu quero que funcione isso, para a gente fazer o sorteio do livro, tá? Mas então, continuando. Isso aí, eu quero o livro, então vamos ver, tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui nas perguntas. Eu acho que eu respondi alguma vez, vou dando uma lida rápida aqui e vou vendo. Juízo de retratação e agravo interno também. Agravo interno ele admite retratação, agravo de instrumento também admite. Eu estou falando só os casos excepcionais que retratação e apelação, que são nesses 3 casos do CPC. Você tem leis especiais que admitem, como ECA, por exemplo, enfim, algumas leis especiais que admitem retratação e apelação. Vamos bater um papo sobre execução, tá? Nós temos 2 execuções, basicamente, de acordo com a natureza do título. A execução baseada em título judicial, que é o cumprimento de sentença, e a execução baseada em título extrajudicial, que é o processo de execução. Vamos falar na execução de obrigação de pagar, que é a mais conhecida. Quando eu falo, tá, que é um cumprimento de sentença numa obrigação de pagar, o sujeito vai ter o prazo de 15 dias para fazer o pagamento, que é a regra do artigo 523 do CPC. Então o sujeito vai ter prazo de 15 dias para fazer o pagamento, tá? Não efetuado o pagamento nesses 15 dias, o sujeito sofrerá multa de 10%, honorários de 10%. 523, parágrafo 1º do CPC. Então, de novo, qual o prazo para você pagar, cumprir uma obrigação, né, num cumprimento de sentença? 15 dias. Tá? 15 dias para o cara cumprir a obrigação. Muito bem. Não cumpriu a obrigação no prazo de 15 dias, vai sofrer multa de 10%, honorários de mais 10%. Aí presta atenção. Passado esse prazo para pagamento, automaticamente começa um prazo de mais 15 para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Começa um prazo de mais 15 para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Então perceba, execução baseada em título judicial, tá? Presta bastante atenção nisso, a defesa é sempre por impugnação ao cumprimento de sentença. Cuidado que no Código passado você tinha formas diferentes, né, de você apresentar defesa. Então não, agora a defesa no cumprimento de sentença é feita sempre por meio da impugnação. Tá? Então, de novo, prazo para pagar, 15 dias. Tá? 523, caput. Uma dúvida muito recorrente, né, mas assim, o STJ já se posicionou, tem até enunciado hoje, o enunciado 89 do CJF, tá? Esse prazo é em dias úteis. Tá? Tem uma polêmica muito grande da doutrina, mas esse prazo é em dias úteis. Mas enfim, 15 dias para fazer o pagamento, tá? Não fez o pagamento, 10% de multa, 10% de honorários, automaticamente ele já tem o prazo de 15 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Quando a gente se refere a uma execução extrajudicial, o prazo para pagar é de 3 dias. O prazo para pagar é de 3 dias, lá no processo de execução. Então, no processo de execução extrajudicial, nos termos do artigo 829, ele tem prazo de 3 dias para efetuar o pagamento. Presta atenção. 3 dias para o cara pagar a contar da citação. Foi citado uma segunda, terça, quarta, quinta. 3 dias para ele fazer o pagamento. Não é da juntada do comprovante da citação, é da citação. Foi citado, dia seguinte, sendo dia útil, já começa a contar o prazo. 3 dias, artigo 829 do CPC.
Quando eu tiver ajuntada aos autos do comprovante da citação, quando eu tiver ajuntada aos autos do comprovante da citação, o cara vai ter 15 dias, ou para embargar, ou para requerer o parcelamento da dívida, ou para embargar, ou para requerer o parcelamento da dívida. Então você toma cuidado, tá? Se ele apresenta embargos, ele renuncia à possibilidade de parcelamento. Se ele apresenta o parcelamento, ele renuncia os embargos. Artigo 915, 16, 17 do CPC. Vale a pena a leitura, tá? Vale a pena vocês ficarem atentos para acompanhar essa questão nos artigos, tá? Então, cumprimento de sentença, 15 dias para pagar, sob pena de multa. Processo de execução extrajudicial, 3 dias para o pagamento. E mais uma dica, se o cara pagar nesses 3 dias, se ele pagar nesses 3 dias, ele ganha um desconto de 50% dos seus honorários advocatícios. Os honorários são arbitrados em 10% de início. Caso ele faça o pagamento nos 3 dias integralmente, ganha uma redução pela metade desses honorários. Não feito pagamento, dá juntada aos autos do comprovante, 15 dias para embargar ou para pedir o parcelamento. Esse parcelamento é sempre no cumprimento de sentença, sempre no processo de execução extrajudicial, nunca no cumprimento de sentença. A lei proibiu, tá? O novo CPC proibiu, e isso é uma preclusão lógica, tá? Não é uma preclusão consumativa não, tá? É uma preclusão lógica, pela prática de atos incompatíveis. Se eu apresento embargos, estou dizendo que eu não sou devedor. Se eu proponho parcelamento, eu estou aceitando que eu sou devedor, né? Isso é uma conduta incompatível. O novo CPC, pela cooperação processual, pela boa-fé objetiva, ele não admite prática de atos processuais incompatíveis. Tudo bem? Meus amigos, muito bom falar com vocês. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que eu vou encerrar a live, então não tem mais o que falar, né? Acho que eu já posso encerrar. Está faltando alguma coisa? Estou esquecendo de alguma coisa aí? Enfim, falei que ia ter alguma coisa, esqueci. Me lembra aí alguém, me lembra aí. Valeu, Samuel, valeu pela participação. Amanda, um abraço para Amanda. Grazi, que mais? Valeu, galera, obrigado por participar. Ah, o livro? Ah, eu queria ver se alguém ia falar. Ninguém tá sentindo falta? Ah, tá demorando a chegar, né? Agora tá chegando as mensagens. O livro. Então, gente, como eu prometi, vamos fazer um sorteio do livro, tá? Já foram lá no meu Instagram? Vai lá então, prof_Haroldo Lourenco, tudo junto, tá? Vai lá, me segue no meu perfil, tá? E vamos fazer o seguinte, todo mundo que me mandar direct, vai lá no meu Instagram, me segue, me manda direct falando, Haroldo, assisti a sua transmissão pelo Instagram da Editora Método. Eu vou fazer o sorteio para quem me mandar direct lá no meu Instagram. Vamos fazer desse jeito então? Não vou fazer postagem não, é só para quem assistiu aqui, tá? Vou fazer postagem depois anunciando, falando quem foi o sorteio para dar publicidade, mas eu quero que vocês lotem meu Instagram, meu direct. Lá naquele cantinho tem a setinha, vocês mandam mensagem para lá. Vamos fazer de uma maneira diferente hoje, pode ser assim? Então vai lá, vocês têm que seguir. Quem olhar e for sorteado e não for meu seguidor, não vai ganhar não. Eu vou fazer sorteio de outra pessoa, hein? Vou chamar alguém do meu escritório para fazer um sorteio, para ser uma pessoa externa aqui sem muito comprometimento, para não ser parcial. Vai lá, me segue, manda direct dizendo, ó, Haroldo, assisti sua transmissão lá, suas dicas, você falou um monte de coisa lá no Instagram da Editora Método, vai lá, me manda uma mensagem, me manda um direct lá no Instagram, tá? Que eu vou fazer um sorteio do meu livro. Valeu, galera. Boa noite para vocês, bons estudos, arrebentem lá na prova, tá? Arrebenta lá na prova de domingo, na prova da OAB, vai lá para vocês pegarem a carteirinha de vocês, tá? Quem tiver interessado depois, me procura, fazer a segunda fase em Direito Civil, sou eu, o professor Rafael Mendonça, está no curso Fórum, você pode ir lá nos procurar para nós estarmos aí junto com vocês na segunda fase de Direito Civil. Valeu, gente, um abraço para vocês, até a próxima, valeu!